O governo define privatizar 100% dos Correios e agora a gente tá nesse impasse. Será que dessa vez vai mesmo? Será que vai privatizar tudo? Quais são as definições de todo esse processo da privatização dos Correios? Se você quer saber tudo sobre essa privatização, fica comigo aí até o final do vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Muito prazer para quem não me conhece, esse aqui é o canal Flayfiz e meu nome é Lucas Santos. Aqui nesse canal eu falo tudo para você sobre o mercado financeiro e te ensino a investir do zero de um jeito bem objetivo. Então hoje a gente vai falar sobre a notícia que saiu hoje cedo. Sim, exatamente hoje teve mais um capítulo dessa novela, a privatização dos Correios. Então o governo soltou uma bomba, né, que foi exatamente a idealização dessa privatização, porém de forma unânime, né? Eles querem privatizar 100% dos Correios. Então a gente vai ver aqui as características e como que vai funcionar essa privatização. Lembrando que eu não quero aqui puxar sardinha para o governo, para estatal ou para qualquer tipo de privatização de sim ou não. E no final eu quero saber a sua opinião, se você é a favor do governo estar 100% no controle dos Correios, se você é ou não a favor da privatização. E lembrando que se você gostar desse vídeo aqui, deixa o like aqui, porque isso aqui fortalece muito o canal, ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é maneiro, ele espalha esse vídeo para outras pessoas. E se você curtiu o vídeo, se inscreve aí no canal. Então vamos lá, o governo definiu o modelo de privatização dos Correios e quer se desfazer de 100% do capital da estatal. Então não é 10%, não é 49%, não é 51%, é 100%. A informação foi confirmada pelo secretário especial de Desestatização e Desinvestimento em Mercados do Ministério da Economia, Diego Mack. Em entrevista ao Jornal Globo, ele disse: a pretensão é vender o controle da empresa de forma integral num leilão tradicional, com abertura de envelopes. O comprador levará ativos e passivos da companhia. Então, eu já deixei até em amarelo aqui, porque é exatamente isso. Eles vão pegar tudo ali da estatal, então os ativos e os passivos, quer dizer, as receitas e as despesas, tudo de maneira geral o comprador levará. Então, essa pessoa ela não vai comprar ali e pronto, ela tá feita na vida porque ela comprou os Correios, ela vai levar os passivos com ela também. Após conseguir aprovar a privatização da Eletrobras, o governo quer votar logo na Câmara o projeto de lei de privatização dos Correios. A ideia é fazer isso entre 12 e 15 de julho, antes do recesso parlamentar. Então, já tem data prevista aí, né? Entre 12 e 15 de julho eles querem fazer isso. Segundo o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, o relatório do deputado Gil Coutrin está pronto e há acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para votação na última semana. Isso aqui quer dizer que literalmente parece que dessa vez vai essa privatização. Tem gente que já está esperando isso aí desde 97, mas agora parece que a gente conseguiu ver um avanço nessa privatização. Eu acredito que sim, agora vai acontecer. Ainda não há valor previsto para a privatização e, segundo o secretário, a intenção é publicar o edital ainda neste ano, provavelmente no mês de dezembro. Na avaliação do secretário, os Correios precisam ser privatizados sob pena de desastre no orçamento. Olha só, hein? Ele cita dados de um estudo do BNDES que afirma, entre outras, que a empresa não tem tecnologia, tem baixa produtividade e que o faturamento no ano passado caiu 6% em relação a 2019. Em 2019, os Correios registraram um faturamento de 19 bilhões com lucro líquido de 102,1 milhões. Então pensa comigo aqui, tá? Vamos fazer um raciocínio lógico. Com a entrada de outras empresas, né, como a Amazon, Mercado Livre e todo esse impasse que aconteceu, né, em relação à crise, você provavelmente deve ter passado a comprar mais online. Como que você, precisando de mais entregas, às vezes comprando mais pela internet, você tendo ali, né, um mecanismo muito melhor em relação às compras online, e dependendo que o produto chegue na sua casa, como que o Correio faturou 19 bilhões e teve um lucro líquido apenas de 102 milhões, né? Caiu ali 6% enquanto o mercado todo cresceu. Então é algo que, como ele diz aqui, né, os Correios precisam ser privatizados sob pena do desastre do orçamento. Quer dizer que não está tendo uma boa administração na visão dele. Uma outra coisa também muito importante da gente afirmar foi um dos argumentos do governo para essa privatização de 100%. Assim mencionado, um dos argumentos do governo para vender os Correios é de que hoje existe uma incerteza quanto à autossuficiência e a capacidade de investimentos futuros por parte da estatal, o que reforça a necessidade da privatização para que a empresa seja capaz de fazer investimentos da ordem de 2 bilhões ao ano. De acordo com o PPI, os estudos sobre a estatal finalizados em março mostraram que o mercado de correspondências está sob forte declínio, com a receita dos Correios em correspondência chegando a cair 28% em relação
a 2019. Por outro lado, o setor de encomendas tem apresentado um crescimento importante. Como eu disse para vocês, a entrada de outras empresas como Amazon, Mercado Livre e a eficiência de outras empresas com a rapidez, né, da entrega, por exemplo, Magalu, entre outras empresas, estão ganhando cada vez mais espaço nesse mercado, tem batido de frente com os Correios e a ineficiência desse trabalho. Então, não faz sentido o mercado estar crescendo e os Correios, que praticamente domina todo esse mercado aí, né, estar caindo. Isso daí mostra uma ineficiência no trabalho dessa estatal. Uma coisa interessante também é a gente mencionar que, cara, beleza, eles vão vender 100% ali da estatal, mas não vai acabar o monopólio. Por quê? Porque quem detém ainda esse mercado vai ser os Correios e vai ser essa empresa que vai privatizar 100%. Então acontece que tem muita gente que defende a privatização porque quer acabar com o monopólio, mas eles vão vender 100% das empresas, tanto os ativos quanto os passivos. Então esse monopólio, muito provavelmente, ele não vai acabar. Então, cara, parece que dessa vez realmente vai acontecer essa privatização. Mas pra gente não ser imparcial aqui, ou a gente ser parcial, pensando que, pô, é só isso que pode acontecer dando certo se privatizar, ou se não privatizar e manter o controle estatal é o que vale a pena ou é o correto. Eu quero trazer para vocês aqui uma comparação de países que já privatizaram e países que ainda não privatizaram, pra gente ver o que realmente rolou nesses países, se foi algo bom ou algo ruim. Então, um exemplo aqui, ó. Canadá e Rússia e até mesmo os Estados Unidos mantêm os Correios locais sob o comando governamental. Outros países como Alemanha, Portugal e Argentina optaram por privatizar o serviço, mas ao menos os últimos dois já discutem a decisão se foi assertiva ou não. Os Estados Unidos possuem a United States Postal Services, a USPS. A empresa foi fundada em 75, possui cerca de 630 mil funcionários e receita de cerca de 71 bilhões no ano passado, sendo a única companhia de entregas a oferecer os serviços em todos os pontos do país, segundo os dados da companhia. O Canada Post possui exclusividade para coletar e enviar a entrega de cartas aos destinatários do país. Na Rússia, assim como no Brasil, a Russian Post tem como único acionista o Estado e é responsável também por ofertar produtos financeiros, além do serviço de entregas. São países muito grandes e com áreas de difícil acesso, difícil de fazer o controle dessa entrega em regiões longínquas. Talvez seja essa a explicação de manter um único serviço público. A Alemanha privatizou o serviço por partes, começando em 89. A Bundespost foi dividido em outras 3 empresas de economia mista com maior participação e controle estatal. A Alemanha manteve benefícios fiscais e subsídios durante cerca de 15 anos e só em 2005 é que os investidores obtiveram controle da empresa e hoje se chama DHL. Então o que a gente conseguiu notar aqui? Canadá, Rússia e Estados Unidos ainda mantêm essas empresas de controle estatal e funcionam muito bem. Já os países como a Alemanha, ela privatizou por partes, ela não fez exatamente como o Brasil está querendo fazer. Pô, vocês vão comprar tudo, os ativos e os passivos, como eles deixaram ali muito bem claros. Então tudo que é de receita e tudo que é de despesa, os controladores agora privatizando essas empresas, eles vão pegar isso daí, os caras vão pegar uma bucha, eles têm que resolver. Já a Alemanha, ela foi privatizando por partes, como está escrito aqui, né? Cerca de 15 anos, só em 2015 é que os investidores obtiveram controle da empresa, que hoje se chama DHL. Só para vocês terem uma noção também, na Argentina, a Econtesca foi privatizada em 97 e a companhia que adquiriu a empresa na época pertencia à família de Mauro Mars, que viria a se tornar presidente do país anos depois, vai vendo. Como a empresa compradora deixou de pagar Estado pela compra, a empresa voltou a ter o controle estatal em 2003, após escândalos de corrupção envolvendo a empresa privada. A Econtesca passa por uma crise e agora se vê em um grande problema com os ex-controladores. Ou seja, o cara que comprou a empresa, ele virou presidente do país, a empresa parou de pagar ali o Estado e hoje a empresa passa por sérios problemas com os ex-controladores. Uma outra comparação aqui, Portugal privatizou os Correios de Portugal, o CTT, que era uma grande empresa lucrativa entre 2013 e 2014, por cerca de 909,2 milhões de euros. A agência reguladora do país responsável por medir o nível dos serviços prestados pela empresa privada já acionou mecanismos de compensação dada a má qualidade do serviço prestado. Alguns parlamentares centrais sindicais já discutem a possibilidade de o Estado voltar a ter o controle da empresa. Como vocês puderam ver aqui, existem países também de tamanho continentais que ainda continuam sob o controle dos Correios, sob o controle do Estado. E alguns países como Argentina, Alemanha e Portugal já privatizaram e em alguns lugares não deu muito certo. O que eu quero chamar a sua atenção aqui é exatamente para isso que eu vou colocar na tela. Cara, privatizar os Correios é um desafio continental que vai estar prestando serviço ali, né, para os 5.570 municípios brasileiros. Os Correios são atualmente a maior empresa logística da América Latina. Olha o tamanho da responsabilidade.
São mais de 22,5 milhões de objetos entregues por dia, 2/3 são encomendas expressas, ou seja, o SEDEX, numa operação que emprega mais de 106 mil funcionários e nada mais nada menos do que 1 milhão de quilômetros rodados diariamente, o equivalente a 25 voltas ao redor da Terra. O que eu quero chamar a sua atenção aqui é porque quando a gente fala sobre privatização, tem muita gente que vai junto com a boiada, né? Não, vamos privatizar tudo e tudo mais e tal. Eu, em particular, sou sim a favor da privatização, porque como eu disse, quando você tem uma empresa que já não está tendo uma boa gestão e tem um controle totalmente estatal, pode ocasionar uma série de defeitos ali no mecanismo dessa empresa. Então, quando a gente fala sobre privatização, na minha opinião, é algo que, cara, existe uma luz no fim do túnel. Porém, uma coisa que a gente tem que se atentar é que em outros países, só o fato de privatizar não deu muito certo. Então, a gente precisa se ligar em algumas coisas. Então, eu vou listar aqui alguns pontos que a gente, como cidadão e como pessoas que estão a favor ou não da privatização, a gente precisa olhar muito bem ali pra gente não ficar só batendo palma e achando que é o oba-oba. Primeiro, a gente precisa ficar de olho em quem fará essa oferta. Quem são essas pessoas que estão fazendo essa oferta? Qual que é a empresa que está pensando em ter o controle de 100% dessa estatal? Porque não adianta nada também você só pegar uma empresa, privatizar ela e depois você jogar o preço lá em cima porque você é dono e você não tem um mecanismo ali de diferenciação de outras empresas, né? De continuar uma bosta. Então, não vale a pena você privatizar uma empresa e continuar do mesmo jeito, porque como a gente já viu, eles vão pegar uma bucha, eles vão pegar os ativos e os passivos. Outras coisas, quais serão as condições de pagamento, quem intermediará esse processo de venda e quem está levando adiante o processo de venda, os nomes, as pessoas que estão envolvidas com essa privatização. Os caras já foram envolvidos em escândalos, já têm histórico de corrupção, são pessoas que realmente têm uma bagagem ali para ter uma gestão do tamanho que é os Correios, como a gente viu aqui, atualmente a maior empresa de logística da América Latina. Ou seja, não é qualquer um que pode assumir isso, não adianta a gente só bater palma pensando na privatização e a gente não avaliar exatamente essas características. Então, como vocês viram, pode ser sim que dessa vez a privatização aconteça, só que agora eu quero saber a sua opinião. Eu trouxe um comparativo aqui de alguns países que a privatização deu certo, que nem na Alemanha ela foi feita por partes, e alguns países que a privatização não deu tanto certo. Qual é a sua opinião sobre a privatização dos Correios? Você acha que tem que privatizar de uma vez menos de 100% ou poderia ser que nem na Alemanha, por partes? Você é a favor da privatização, sim ou não? E se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal. Tudo que acontece no mercado financeiro eu trago para você aqui em primeira mão e aqui eu ensino você a investir do zero de uma maneira muito simples. Então, se inscreve aí, ativa o sininho de notificações para você ficar ligado em tudo que acontece aqui no canal e vem fazer parte do time. Meu nome é Lucas Santos, esse aqui é o canal Flyfish, tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!